Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai explicar um pouquinho no quadro, né, para ampliar um pouquinho, ficar um pouco mais fácil da compreensão sobre ação e reação, causa e efeito. Então a gente vai estar ampliando um pouquinho a visão e para estar colocando em prática na nossa vida, porque as leis universais nos trazem uma situação bacana de que tudo que a gente faz tem um retorno, né? Ação e reação, causa e efeito, né? Então, sabendo ou não disso, existe uma lei por trás disso tudo na nossa vida que não conhecemos, que tudo tem um efeito, né? Tudo que a gente faz volta no sentido bom ou ruim conforme as nossas ações, né? Os nossos pensamentos. Então, a gente vai explicar um pouquinho sobre isso, certo? Então, por exemplo, nós temos aqui uma pessoa, certo? De que vai vivendo a vida dela, né? E ela gera algumas circunstâncias na vida, no dia a dia. Gera informações boas, porque a nossa mente ela vai trazendo emoções boas e ruins, né? Conforme os nossos atos. Então, baseado nisso, certo? As nossas ações no dia a dia, boa ou ruim, sem a gente saber ou não saber, ela armazena na nossa mente dados através de códigos. Então, o que a gente faz no dia a dia, as informações, todas elas são armazenadas em código, em dados. Então, isso em outro momento, no outro dia, ou acaba de horas, ou em seguida, isso vai ocorrendo, vamos dizer, um reajuste naquilo que eu faço, porque isso é lei, isso funciona. Então, isso é bacana, né? Então, tudo que eu faço, vamos dizer assim, ele não vai, né? Ele volta. Então a gente acha que vai, mas não vai, ele volta. Então, o sentido, vou melhorar aqui a visão aqui para começar a entender um pouquinho mais. Então, o bacana nesse sentido é que tudo que eu faço, às vezes a gente acha que é para outra pessoa, não, é para mim mesmo. Porque dentro do intuito de que Jesus já nos dizia, amai ao próximo como a ti mesmo, mas o que ele dizia, queria, vamos dizer, falar com isso, e ampliar a visão nossa disso. Então eu entendo de que tudo que a gente faz para o próximo, faz para nós mesmos, porque a vida é um espelho. Então, conforme aprendemos as coisas, deixamos de sofrer. Tudo que vai e volta, né? Então as leis leis universais nos trazem esse sentido de que todos os dados que a gente começa a aprender, bom ou ruim, fica captado dentro da nossa mente. Então o sofrimento nesse sentido cabe a mim aprender a fazer as coisas certas, a pensar coisas boas. Isso a gente vai praticando ao longo da nossa vida, né? Como uma criança, né? Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, até começar a andar perfeitamente bem, né? Então, a nossa vida, na realidade, é um tropeço. Melhora, as coisas erradas, reajusta, né? Nesse sentido. Só que lembrando que tudo que a gente faz tem uma recompensa ou tem um débito, né? Depende como a gente coloca isso. Mesmo, por exemplo, aquilo que a gente realmente não entende, né? Então é importante a gente entender das leis universais, causa e efeito, ação e reação. Porque toda a ação tem uma reação. Então, por exemplo, se de repente eu te dar um tapa na cara, você não, qual é a sua reação? Normalmente as pessoas vão dar outro tapa na cara. Isso é uma reação. Então tudo volta
conforme as minhas ações. Então a minha ação perante o mundo é que tem que mudar. Então o mundo em si, ele pode nos atingir ou não, conforme eu estou equilibrado mentalmente, conforme eu estou entendendo os aspectos que estão ao meu redor. Então, nesse sentido, a gente vai vendo que às vezes as coisas que estão ao meu redor depende muito bem da minha visão que eu tenho sobre as coisas. Então o mundo ele vai mudar se realmente eu mudar. Senão isso fica muito difícil de mudar. Então a gente quer que às vezes o mundo ele mude, né, ao seu redor. Mas é eu que tenho que mudar. Porque eu mudando, muda vamos supor, ação e reação. Por que muda? Porque a minha energia perante isso tudo é como se fosse um imã. Então atrai as circunstâncias daquilo que eu tenho que aprender para a minha vida. Então a vida em si é sempre aprendizado. Imagine você. Somos o imã que atrai aquilo na necessidade que a gente precisa. Mas por que algumas coisas a gente sente bastante um impacto emocional, sofre, ou entra em atrito, ou em brigas ou discussão com as pessoas? É porque a gente não sabe lidar com aquelas circunstâncias. Por que às vezes outras pessoas passam pelas mesmas circunstâncias e não tem brigas, não tem atritos? Por quê? Porque há um diálogo, há uma conversa, né? Essa conversa, na realidade, ela tem equilíbrio, não entra em atrito, há uma conversa, um diálogo. Então na realidade ele entra nessas circunstâncias e não tem um atrito, não tem uma energia na realidade prejudicativa, né? Então a gente pode estar trazendo esse sentido sempre de melhoramento através de uma boa conversa. Então a partir do momento que a gente não sabe lidar com as circunstâncias, a gente briga, a gente entra em atrito, a gente coloca a culpa nas outras coisas. Então nesse sentido a gente tem que estar sempre cuidando disso, certo? Muito obrigado.